Pessoal, abre esse dia 28 de maio mostrando aqui o delegado Paulo Bilinski comemorando, tá? Porque eles conseguiram, na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, avançar com um PDL para proibir a obrigatoriedade da vacina em bebezinhos e crianças. Lembrando que a CCJ é presidida pela Caroline de Toni, que também está comemorando essa medida. Isso aqui tudo, pessoal, faz parte daquela luta, né, braçal do bolsonarismo contra as vacinas. E eles que conseguiram, durante o governo do Bolsonaro, cair, por exemplo, vacinação para pólio, vacinação para tuberculose e outras, eles conseguiram quedas acima de 30 pontos percentuais. Tá? A vacina, por exemplo, contra a paralisia infantil, a cobertura chegava a 90% e caiu para casa de 60% durante o governo Bolsonaro. E, inclusive, ele conseguiu, um dos feitos do Bolsonaro foi conseguir que o Brasil perdesse o certificado de país livre do sarampo, tá? Aqui eu vou colocar na tela a votação, né? Quem que votou, pra você saber se seu deputado tá envolvido nessa canalice aí. Mas eu queria só chamar a atenção de uma coisa, porque o Bolsonaro, né, nos anos 90, a carreira dele era em cima de ser um saudosista da ditadura militar. E é curioso que o movimento que ele criou, né, o bolsonarismo, ele é um movimento que só pega a pior parte da ditadura militar. Ou seja, eles só querem saber da questão da ditadura, da tortura e tal. Agora, coisas boas criadas pela ditadura, por exemplo, o Programa Nacional de Imunizações, né? Foram os militares, no governo Geisel, em 73, que instituíram. E na época, olha só, os militares não tinham conversinha fiada, não. Era vacinação, colocavam na TV chamando quem não vacinava de sugismundo e ainda dizia que ia cortar o salário lá, o auxílio, se não vacinasse, que era obrigatório. Não tinha. Imagina o que os bolsonaristas fariam se o governo hoje fizesse isso. Enfermeira, o pessoal da vila já chegou para a vacinação? Já, doutor, estão todos aqui. Desde o Cuca, a Manuela e o Maneco até o Sugismundinho. Mas que cara é essa? Você está com medo? Eu não, enfermeira, mas o papai sim. Ele não quer ser vacinado. É isso mesmo, eu não quero tomar espetadas inúteis, afinal não estou doente. Pois é por estar sadio que você precisa se vacinar. A vacina é um preparado que protege contra as doenças. Quando seu filho recebe uma dose de vacina, o líquido estimula as defesas naturais do organismo, tornando-as muito mais fortes para combater os germes causadores das doenças. Poxa, isso é o que a vacina faz? Isso mesmo. E é por causa de atitudes como a sua que muitos brasileiros morrem ou ficam incapazes. A vacinação é necessária. Afinal, não dói nada e você não vai bancar o medroso perto das crianças. Não é, Sugismundo? É claro. Atenção! A partir de 1º de julho, a vacinação é obrigatória no Brasil. Se o seu filho não for vacinado até completar 1 ano, perderá o direito ao salário família até o momento que o senhor o vacine e apresente o atestado instituído por lei. E foi assim que eles erradicaram a poliomielite do Brasil, foi assim que eles erradicaram o sarampo do Brasil. Inclusive, o que originou a campanha de vacinação era um surto de meningite que tinha no Brasil, que eles conseguiram debelar também. Enfim, o bolsonarismo pegou só o pior da ditadura militar. E aí é o seguinte, quando eu vejo a Caroline de Toni dizendo aqui, né, mais uma vez estamos falando sobre liberdade, sobre o livre-arbítrio que as famílias podem exercer sobre vacinar ou não suas crianças. Aí eu penso o seguinte, que liberdade teve uma criança, por exemplo, que o pai não a levou para vacinar e ela acabou contraindo, por exemplo, paralisia infantil e ficou lesada para o resto da vida, sem conseguir andar, sem conseguir se desenvolver. E aí que liberdade teve essa criança, né? Porque o pai era um sugismundo. Então, pra mim tinha que ter propaganda na TV colocando a Caroline de Toni como sugismunda lá, com mosca em cima, igual a ditadura lá fazia. Bem, pessoal, mas eu vou mudar de assunto, vou passar rapidamente por vários temas que estão nos jornais hoje. Primeira coisa, após 2 anos, Alexandre de Moraes deixa o comando do TSE, Carmen Lúcia assume o cargo no dia 3 de junho, e eu diria que foi heróica, né? Essa passagem dele pelo TSE, ele botou ordem na coisa, né? Talvez se não tivesse uma pessoa com uma personalidade tão forte, o Brasil não teria atravessado aquele período e saído daquele período ainda como uma democracia. Bem, tem uma notícia aqui no Globo, PT Nacional rifa Zeca Dirceu e decide apoiar PSB em Curitiba. A executiva do PT aprovou ontem a aliança com o ex-prefeito Luciano Ducci. É o seguinte, o Zeca Dirceu falou que não vai aceitar essa decisão, que vai recorrer, inclusive, para a Executiva Nacional. Isso faz parte de uma estratégia que o Lula determinou, que o inimigo é o bolsonarismo. Então, onde o PT não tiver um candidato competitivo para enfrentar o bolsonarismo, que o PT então vai apoiar aquele que seja um candidato competitivo. Então, por exemplo, em São Paulo, o PT vai apoiar o Boulos, né, que é do PSOL. No Rio, a tendência é apoiar a reeleição do Eduardo Paes, que é do PSD. Em Recife, vai apoiar a reeleição do João Campos, do PSB. Em Salvador, o PT está cogitando apoiar o vice-governador Geraldo Júnior, do MDB. E em São Luís do Maranhão,
ele deve apoiar o do deputado Duarte Júnior, do PSB. Bem, mudando de assunto, saiu essa notícia hoje, né, que o desmatamento caiu 62% na Amazônia e 12% em todo o Brasil. Então, assim, a queda do desmatamento na Amazônia foi tão grande que mesmo tendo aumento do desmatamento, principalmente no Cerrado, ainda assim o desmatamento geral no Brasil caiu 12%. Então, digamos, a Marina Silva teve esse alento, mas há uma pressão fortíssima, tá, vinda do Congresso Nacional para a exploração lá da margem equatorial, né, que é próxima ao Amapá. Bem, o que acontece? A exploração do pré-sal, né, no Sudeste, ela já atingiu, de certa forma, o limite, tá? Inclusive levou o Brasil a ser, pouca gente fala nisso, né? O Brasil hoje, esse ano, vai virar o sexto maior produtor de petróleo do mundo. O Brasil vai ultrapassar o Iraque nesse ano, tá? Pelas previsões. Bem, e o que acontece? Então, essa exploração do pré-sal já chegou no limite, então o Brasil vai começar a cair a produção se ele não começar a explorar lá a margem equatorial, onde a Guiana Francesa já explora e a Guiana também já explora. Bem, e aí é bom já ficar atento, porque o Alexandre Silveira já foi no jornal dizer, olha, Guiana está chupando de canudinho riqueza do Brasil, diz Alexandre Silveira sobre petróleo na margem equatorial. Ministro volta a defender a exploração da bacia foz do Amazonas e critica a atuação dogmática por parte do IBAMA. Eu só queria relembrar que a última vez que Alexandre Silveira foi para os jornais criticar alguém, esse alguém caiu, né, que era o presidente da Petrobras. Então, a Marina Silva começa a enfrentar uma pressão forte. Bem, por falar em questão de IBAMA e etc., tem uma greve no IBAMA que está travando, né, os licenciamentos ambientais no país, tá? E isso chegou lá no Lula, tá? Pesado, e o Lula falou pro Rui Costa acabar com essa situação aí, tá? Ele falou, Rui, é para acabar com a greve do IBAMA, tá? Bem, a última vez que o Rui Costa, como governador da Bahia, foi acabar com uma greve, o que ele faz é o seguinte, ele corta o ponto. Então já há uma tensão se formando aí, vamos ver como que o Lula vai agir nessa situação da greve do IBAMA, e depois eu vou falar de uma outra greve também, vamos ver como que o Lula vai agir. Mas eu queria, pra gente fechar aqui, mostrar duas matérias que estão no Valor hoje. A primeira é o seguinte, a Aniele Franco, tem uma matéria de página inteira dela, tá? É o seguinte, ela tá querendo criar cotas nas empresas privadas, tá? Cotas para negros em cargos de direção de empresas privadas. E aí qual que é a estratégia? Ela vai criar um selo de igualdade racial. Então, por exemplo, uma empresa que tiver a maioria dos cargos de direção ocupados por negros, essa empresa receberia o selo de igualdade racial. Aí ela até citou o exemplo da Coca-Cola, diz, olha, por exemplo, a Coca colocar 100 diretores ou 100 cargos de direção com negros. E aí a gente vai na Ambev, e aí pressiona a Ambev, olha, a Coca fez, a Coca tem o selo e tal. E aí qual que é o resultado final disso aqui? É realmente apertar o garrote nessa questão de cotas nas empresas privadas. Porque a partir do momento que tem o selo criado, você pode, por exemplo, instituir que BNDES só empresta dinheiro para empresas que têm o selo. Banco do Brasil, idem. Caixa Econômica Federal, idem. Empresas que não têm o selo não podem participar, por exemplo, de licitações do governo federal. Então, assim, é uma pauta ambiciosa da Aniele Franco, mas é uma pauta que pode gerar atrito com o setor privado, tá? Porque essas empresas escolhem os cargos de direção levando em conta outros critérios, né? Custo, quem tem mais, apresenta o resultado financeiro melhor, são outros critérios. Então, isso aí, vamos ver como que isso vai andar. Bem, uma última coisa. Tem aqui uma matéria, tá, daquela questão da greve dos professores federais, também no Valor Econômico. Ele está falando aqui que o governo encerrou a negociação com os professores, fechou o acordo com aquele sindicato ligado à CUT, o PROIFES, tá? O Valor diz que esse sindicato representa menos de 15% do corpo docente federal. E para o governo é assunto encerrado. Isso a gente mostrou, os reajustes são reajustes substanciais. Então, o salário inicial passaria de R$ 9.916 no final do governo Bolsonaro para R$ 13.753 no final do governo Lula. O salário do topo da carreira passaria de R$ 20.530 no final do governo Bolsonaro para R$ 26.326 no final do governo Lula. Além disso, ainda teria outros benefícios ali garantidos. Então, 118% de reajuste no auxílio alimentação, 51% de reajuste no auxílio saúde e 51% de reajuste no auxílio creche. E aí, se a greve continuar, o que vai acontecer? Não sei, tá? Rui Costa vai ser acionado, como foi, por exemplo, na questão do IBAMA? Não sei, tá? Para cortar ponto. Bom, vamos ver, isso aí são cenas dos próximos capítulos. Pessoal, então é isso, eu fecho esse vídeo agora, coloco na tela a chave Pix do Desmascarando, se vocês gostam do trabalho, quiserem contribuir com alguma coisa, tá aí. E a gente volta mais tarde com mais um vídeo para a página.